mais essa bênção de a gente poder estar reunidos aqui, né, nessa conversa aberta sobre capelania. E queremos, de início, agradecer, né, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer à equipe da capelania ali do MPC de BH por se disponibilizar, né, a nos ensinar nessa noite. Agradecer pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, que se interessaram, né, para estar aprendendo, e que o Senhor Deus possa conduzir essa nossa conversa nessa noite. Eu gostaria de pedir para o Júlio fazer a oração para iniciarmos, e aí a gente vai passar a palavra para o pessoal da capelania. Obrigado, Ângelo. Vamos orar, irmãos. Deus, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem nos abençoado a tal ponto que a gente, glorificando ao Senhor no nosso dia a dia, a gente precisa que outras pessoas saibam sobre esse amor do Senhor. E hoje a gente está aqui com os irmãos da capelania, com irmãos da MPC de Belo Horizonte, que têm feito um lindo trabalho dentro das escolas. A gente quer pedir ao Senhor, abençoe esses irmãos, para que eles tragam para nós essa visão de alcance de escolas. O Senhor tem trabalhado em tantos campos missionários e a escola é um desses grandes campos missionários. Então, obrigado, porque o Senhor despertou e trouxe cada uma dessas pessoas aqui para conversar, para perguntar, para ouvir, para falar sobre evangelismo em escola, inclusive através de capelania. Então, por favor, Deus abençoe esse tempo que a gente vai ter junto e nos ajuda a ouvir a voz do Senhor e a partir de entender essa voz, que nós sejamos obedientes, fazendo o que está nas nossas mãos para fazer. Então, por favor, Deus, nos abençoa nessa nossa conversa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Está sem áudio, Ângelo. Então, a gente passa a palavra para a nossa irmã Cris, tenha toda a liberdade, com certeza no decorrer a gente vai ter dúvidas, né, e a gente vai perguntando, e nos fale o que é capelania estudantil, né, aquilo que nós podemos fazer e fique à vontade. Muito obrigada, gente. Boa noite, graça e paz. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Mais uma vez falando sobre capelania. Eu participo aqui da MPC-BH, que é a Mocidade para Cristo, né? Que é um projeto, uma organização que trabalha com jovens, crianças, adolescentes e também com projetos para todas as idades. E um desses projetos é a capelania. Talvez alguém aqui não esteve no primeiro bate-papo, então eu vou falar rapidinho o que é capelania. A capelania, gente, segundo a lenda, o Martim de Tours, por volta de 338 depois de Cristo, um soldado romano, estava fazendo uma ronda militar numa noite muito fria. E aí ele tinha aquela capa vermelha, né, que os soldados romanos usavam, uma capa de lã que se protegia. E chegou um mendigo para ele e pediu ali uma ajuda. E aí ele não sabia o que fazer. Então, ele não tinha comida, ele não tinha água, ele era um soldado. O que ele tinha? A sua capa. Então ele pegou a espada, cortou metade da capa e deu para aquele moço, para ele se cobrir. E aí nos conta que à noite ele sonhou e apareceu Jesus Cristo agradecendo a ele com metade da capa, né, cobrindo a si. Então, a capelania então, vem desse fato, né? E é um termo latim que deriva de capa, capelania. Justamente isso, a questão de você dividir algo com alguém, você dividir o cuidado com alguém, você dividir o seu tempo com alguém. E é isso que o capelão vai fazer, nós capelães. Nós vamos dividir as boas novas. Nós estamos aqui usando uma blusa com essa mensagem, semeando esperança nas escolas. Ou seja, nós capelães vamos dividir a esperança.
porque nós realmente acreditamos nessa esperança que é viva e verdadeira e que transforma vidas. Gente, é tão importante ter alguém preparado numa escola, que vocês vão ver aqui de algumas experiências que os outros capelães também vão contar, como que isso vai impactar a comunidade escolar. Você pode pensar, eu quero fazer capelania, o que eu faço? Bem, primeira coisa, orar. Orar, orar e orar. Então, nós estamos aqui num projeto de oração, certo? Então, vocês já estão no caminho certo. Vocês já deram o primeiro passo, que é orar. E também se preparar. Por quê? Porque é uma batalha espiritual. E uma batalha espiritual se vence com as armas certas. Nós precisamos estar preparados. E nós oferecemos pela NPC um curso de 8 horas, né? Online, que você pode fazer. E se você realmente se interessar, ver que aquilo realmente é algo que você quer fazer, você pode fazer também de 200 horas, que é um curso mais aprofundado. Nesses cursos, vocês vão entender a necessidade de se preparar. Por exemplo, está amparado na legislação legal, tanto na Constituição Federal, no ECA, na Lei de Diretrizes e Bases. Por quê? Porque nós seremos confrontados, e isso é normal, nós vivemos num país laico. Então, nós precisamos estar preparados, porque geralmente o medo vem do não saber, do desconhecido. E quando a gente se prepara, esse medo passa, gente, porque a gente está orando, está confiando no Senhor, está preparado, a gente vai para a luta, né? Confiando que o Senhor vai pelejar por nós. É, a capelania, além desse curso, a gente também pode fazer uns cursos rápidos de aperfeiçoamento. Por exemplo, nós temos a Márcia Landim, que é uma pessoa assim, maravilhosa que Deus levantou para esse projeto também de capelania. Ela é pedagoga, professora, e hoje ela é missionária em tempo integral da MPC. E ela tem escrito livros, ela também é capelã, e ela tem escrito livros que vai nos ajudar a como trabalhar. Está conseguindo focar. Ela tem escrito livros que vai nos ajudar a trabalhar projetos na escola. Por quê? Porque chegando lá, você não pode falar, por exemplo, as expressões, você vai para o inferno, tem que ir para a minha igreja. Não, você tem que ter muito cuidado com os termos que você vai usar. Por quê? Porque uma escola não é um puxadinho de uma igreja. Então, as estratégias. Nós vamos ver que Jesus tinha uma estratégia diferente para cada público que ele conversava. Por exemplo, com a mulher samaritana, ele foi lá, falou com os discípulos, vai comprar algo lá na vila. Por quê? Porque talvez os discípulos estivessem lá perto e atrapalhar a conversa. Então, assim como Jesus, nós precisamos também ter estratégias. Por exemplo, nós temos esse livro aqui, que é escrito por Frank Valença, um missionário que está no Brasil há mais de 40 anos, e ele também tem outros livros. Nós temos também um livro que dá várias ideias de dinâmica, que é escrito pelo Cola, que é o Eu Sou Capaz. Enfim, nós temos muito material disponível para você que quer fazer a capelania. Quando nós assumimos uma escola, o primeiro passo é visitar aquela escola, marcar uma reunião com a direção, conhecer as necessidades da escola e então montar o projeto. Você pode montar um projeto, por exemplo, de combate a bullying. Você pode montar um projeto de incentivo à conservação do meio ambiental. E nisso aí você vai visitar as salas. Então a escola vai abrir a porta para você, né, confiando, você vai visitar as salas. E aí, gente, os alunos começam a confiar em você. Aí você avisa, olha, eu sou capelã, no intervalo eu vou estar num momento de conversação com quem quiser, conversar sobre qualquer assunto. E a partir do momento que eles pegam confiança em você, eles vão conversar tudo, gente. Os problemas que eles estão enfrentando em casa, nossa, é de cortar o coração, sabe? Assim, os problemas familiares, problemas financeiros, problemas de violência, tudo aquilo, eles vão te procurar para poder desabafar, eles choram. Então, aí tem todo um preparo, né? Como você vai conversar com esses alunos sobre o acolhimento. E é nesse momento de conversa ali pessoal que surge a oportunidade para falar de Jesus abertamente. Então, a estratégia está aí. Aí, nesse momento, você pode orar,
Você pode falar de Jesus, você pode falar versículos da Bíblia, né? Você pergunta para ele, eu posso falar isso, isso? Ele, não, tia, pode falar. Aí você vai falando. Eu posso orar por você? Pode, tia, eu estou precisando. Aí você ora. Então, gente, a capelania é assim uma porta, uma estratégia maravilhosa para que a gente possa evangelizar dentro das escolas. Mas eu sempre falo com a estratégia correta. Escola não é puxadinho de igreja. Então, é evangelizar com a estratégia correta. Eu, por exemplo, eu tenho umas experiências assim de na escola que eu sou capelã, gente, assim, primeiro que eu nunca me imaginei capelã. Eu sou advogada, vivia em fórum, aquela correria, né, de processo e prazo e tal, 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 tal. E Deus aí me chama para a capelania. Mas, assim, sempre quando eu ouvia falar de missões, meu coração sempre ardeu. Então, assim, aí eu falei, não, eu acredito que eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. E aí eu fiquei sabendo do projeto da capelania, me interessei. Assim que eu acabei de fazer o curso, já surgiu a escola, eu estava precisando de um capelão, e eu fui. E lá nessa escola, por exemplo, teve um dia que, e assim, até para entrar nas salas, eu fico orando, esperando o tempo certo. Eu nunca entro na mesma hora em todas as salas. Eu fico ali no corredor, observando, e fico orando ali em espírito, né? Enquanto eu converso com as pessoas, eu cumprimento. E teve um dia que aconteceu um fato muito interessante. Eu estava lá no corredor, esperando o tempo passar, e orei, e entendi que não era o tempo de entrar nas salas ainda não. Aí veio a vontade, vai agora. Aí eu fui. Gente, quando eu estou subindo as escadas, o segundo andar, onde que ficavam as salas, naquele exato momento, estava descendo um professor com um adolescente nos braços. O adolescente estava tendo um ataque de pânico, estava tremendo. E assim, se eu tivesse subido antes, eu não teria encontrado o professor. E aí eu desci junto com o professor, sentei lá no banco com aquele aluno enquanto o professor ia buscar socorro, porque o menino estava passando muito mal, muito mal. E nesse momento, eu falei com ele assim: Você não está bem, não, né? Aí ele: Não, tia, não tô não, tô não, tô não. Falei: Eu posso orar por você? E ali eu coloquei a mão assim no ombro dele, eu senti o coração disparado. Eu comecei a interceder pela vida dele. E Deus foi colocando as palavras na minha boca, as palavras certas, para interceder por aquela vida. Gente, em poucos segundos, aquele menino acalmou, parou de tremer, aquele ataque de pânico foi embora. Eu nunca vi um ataque de pânico ir embora tão rápido. Ele estava tremendo, ele não conseguia andar, ele estava passando muito mal. E para a honra e glória do Senhor, ele voltou para a sala de aula caminhando. Quem faz isso? É Deus. Então eu creio que Deus está nos chamando, sabe? Para a gente poder reconstruir os muros das escolas. Muitas coisas têm acontecido para destruir os muros das escolas, né? Destruindo os valores morais, princípio de autoridade, né? Eles são atacados em todas as áreas. Os princípios da família, mas nós aqui, como cristãos, precisamos reconstruir os muros das escolas. E nós vamos ver, por exemplo, que quando Neemias vai reconstruir os muros, ele não vai de qualquer jeito. Antes de falar com o rei, ele ora, ele pede estratégia, ele faz os pedidos certos para o rei. Chegando lá em Jerusalém, ele dá uma vistoria na cidade, primeiro para poder saber a situação, para depois ter a estratégia certa. E assim também somos nós. Nós somos chamados para reconstruir os muros das escolas. Gente, há muita criança, adolescente, tentando autoextermínio, se cortando, sabe, assim, passando por situações difíceis. E nós temos essa mensagem de esperança. E nós temos essa mensagem que muda vidas. Por que nós vamos reter essa bênção só para nós? Nós precisamos compartilhar e é urgente. É urgente. Os campos estão brancos. Então, se o Senhor tem colocado no seu coração esse desejo, eu acredito que você precisa atender esse chamado. E não tem questão de idade, não, gente. Pode ser de criança até idoso. Para Deus não tem essa questão de idade, não. Caleb não foi conquistar lá gigantes já depois dos 80? Então, para o nosso Deus não tem esse parâmetro de idade, não. A questão é um coração
que realmente se coloca à disposição de Deus para ouvir a sua voz, para estar alinhado ao chamado e à sua vontade soberana. Eu acredito que esse é o princípio, nós estarmos, né, debaixo da vontade soberana do Senhor Deus. Então, quando nós estamos debaixo da vontade soberana, Ele vai levantar pessoas para poder te ajudar, Ele vai te direcionar os cursos que você precisa fazer, Ele vai te encaminhar, Ele vai te levar para momentos como esse aqui, numa sala, onde esse assunto vai ser conversado, e é Ele que vai direcionando, porque Ele falou comigo que Ele iria fazer assim, ele falou que ele iria me atrair no elevador, ele iria me atrair através de várias formas, mas que eu precisava falar sim. A coisa melhor para mim, gente, é ficar dentro de um quarto lendo um livro. Amo ler. E Deus falou comigo: saia da zona de conforto. Diga sim, se coloque à disposição. E falou claramente. Então, se o Senhor está te chamando para dizer sim, obedeça, porque Ele é com você e Ele vai te capacitar e Ele vai te direcionar e você vai ver, Deus vai fazer coisas maravilhosas através da sua vida. Pessoas serão realmente impactadas, vidas serão mudadas. Teve um dia, por exemplo, na capelania, que eu estava assim meio desanimada, sabe? Porque também tem esses dias, né? A gente não é só oba-oba, não, mas tem dias que você está assim meio que derrubado. Eu falei, nossa, meu Deus, será que está fazendo algum efeito? Eu vim aqui nessa escola, será que esses alunos realmente estão guardando essa mensagem no coração? E eu não orei nem em voz alta, gente, eu orei só no meu pensamento. E fui para a escola. Ô, gente, uma aluna, no intervalo, sentou para conversar comigo. Aí, depois que ela conversou, ela falou assim, ô tia, você sabia que aqui seu apelido é Mãezinha? Falei, mãezinha, tia. É porque você trata a gente com muito carinho. Você não sabe a diferença que você faz nas nossas vidas aqui. Gente, aquela palavra, assim, me desmontou, né? Eu queria chorar lá. E eu falei, nossa, olha só a resposta da oração que eu fiz antes de vir para cá. Então, assim, às vezes a gente nem vê o crescimento, mas podem ter certeza que no mundo espiritual algo está acontecendo. Eu não sei qual vai ser o momento que essa semente que você lançou no coração de uma criança, de um adolescente, irá germinar, mas a palavra do Senhor jamais volta vazia. Ela jamais volta vazia. E quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Cabe a nós falar, porque como ouvirão se não há quem pregue? Mas vamos confiar que Deus realmente é poderoso para fazer obras extraordinárias. Amém? Gente, agora eu quero chamar o pastor Ronan para falar um pouquinho também. O pastor Ronan está há mais de 8 anos na mesma escola e tem testemunhos maravilhosos para poder falar também sobre a capelania. Pastor Ronan, Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, pessoal. boa Estão me ouvindo noite. aí? Estão me ouvindo? Sim, Ok. Bom, eu não fazia parte da MPC e em 2015 eu assumi uma igreja aqui em Belo Horizonte, uma igreja batista, e em 2017, finalzinho de 2017, se eu não me engano, veio uma diretora de uma escola estadual conversar comigo. E aí, a partir dessa demanda, né, qual era a demanda naquele momento? A sexualidade aflorada das meninas. E a diretora estava, assim, desesperada, porque ela não sabia o que fazer, ela já tinha pedido ajuda, e, e aí nós começamos a orar, eu não tinha nenhum projeto ainda em relação a qualquer trabalho, porque eu estava conhecendo a realidade do bairro, da igreja, da própria cidade. Foi quando eu conversei com a diretora e aí alguns jovens da igreja, eles me indicaram a MPC. E dentro da MPC tem um trabalho, né, tem um ministério chamado Escola da Vida. A Escola da Vida é um projeto de imersão, né, de uma semana na escola, e o responsável, ele conversou comigo e ele falou o seguinte, olha, nós entramos na escola, mas se a igreja adotar a escola, ou se alguém adotar a escola, porque vai ter demanda, vai ter trabalho. E aí eu disse, assim, sem pensar muito, eu falei, se a igreja não adotar, eu adoto, né? E aí a Escola da Vida entrou, o pessoal entrou com os temas, porque geralmente é a diretora que passa os temas,
e o pessoal da Escola da Vida, ele trabalha em cima dos temas, e um dos temas foi a sexualidade, e a partir daí veio a demanda de trabalho com as meninas, né, com os alunos, com os professores. E então aí começou a capelania. E aí eu fui me inteirando mais com a MPC, porque eu precisava de capacitação, e fui me capacitando, fui aprendendo mais como que a capelania funciona, porque eu tive que também me reinventar, porque a gente aprende muito que escola não é igreja. Então, o ambiente escolar ele é totalmente diferente. Eu aprendi muito que a escola é um campo missionário, mas é um campo missionário que você tem que agir com estratégia, como a Cris falou. E a partir dali veio a capelania mais direta, né? Porque a capelania é um trabalho de escuta, de observação, de presença. Então, com o passar do tempo, você vai ganhando espaço, você vai ganhando também o direito de ser ouvido por causa da sua presença ali na escola. Então, assim, sem nenhuma pretensão inicial, né, de evangelização, mas a gente evangeliza, né, não deixa de evangelizar, mas o trabalho foi aumentando, cada ano foi aumentando mais, ganhando mais espaço, e aí veio os projetos, a capelania individual, com atendimento com professores, com alunos, comunidade escolar. E interessante que, por exemplo, tem uma família que eu atendo até hoje, nesse tempo todo, uma menina que estava passando mal, foi fazer cirurgia, a própria professora pediu para orar. E aí, através da oração, você faz uma visita, você vai ao hospital, e aí você aproxima daquela família e vai todo o processo de cuidado, de pastoreio. E assim a capelania também abre essa possibilidade, né, principalmente para quem está à frente de uma igreja. Mas especificamente, na escola você vai aumentando também a sua participação com alguns projetos específicos, né? Depois desses 8 anos, praticamente 8 para 9 anos, né, a gente tem alguns projetos já encaixados, como futebol, tem projetos específicos, como o Acorda para a Vida, o Capaz, contação de histórias. É, então, hoje a gente tem uma parceria muito legal entre a escola e a igreja, né? E, então, assim, atividades que são feitas na escola, atividades que são feitas na igreja. Hoje a gente faz as formaturas do quinto ano e do nono ano na igreja. Então, assim, há toda uma mobilização da escola para essas formaturas. Então, assim, todo um trabalho que vai sendo feito que conquistado também com o tempo. Por isso que a capelania é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que exige paciência também, e você vai plantando a semente, né? O que nós temos na camisa aqui, né? Semeando esperança nas escolas. Então, assim, é um trabalho a longo prazo, um trabalho que funciona, e a gente não tem que ficar muito preocupado com os resultados, né? Apesar que os resultados aparecem, eles chegam, porque a obra é do Senhor e nós estamos semeando a própria palavra de Deus no coração dos meninos da comunidade escolar e dos professores também. E é interessante que, depois de 6 anos, nós tivemos um primeiro fruto, uma primeira adolescente que nós batizamos, e aí vem o processo do discipulado, um discipulando o outro, aí vai trazendo outro adolescente, vai puxando outro adolescente. Aí nós conseguimos batizar esse ano mais 4 adolescentes. Então, assim, tá muito legal hoje o trabalho de capelania que ele conseguiu essa esse link entre igreja e a comunidade escolar, entre a escola. Mas o foco sempre, primeiro, tem sido o atendimento à escola, sem essa pretensão de trazê-los para a igreja. Porque no ambiente escolar você tem pessoas também de outras igrejas, de outras matrizes também religiosas. Então, a nossa preocupação maior é esse atendimento espiritual, esse atendimento emocional. A Cris falou aí de algumas experiências, né? Quantas experiências, né? Intervenções com alunos, tentativa de suicídio, crises emocionais. Depois da pandemia aumentou muito, né? Claro que no período da pandemia teve esse intervalo, porque praticamente não foi feito nenhum trabalho presencial, mas quando voltou também voltou muito, muito puxado também. E o atendimento tem sido esse. Então, para quem está me ouvindo aí, né, os passos iniciais, oração, né? É importante orar.
depois descobrir a demanda, porque cada escola tem a sua demanda. Alguns vão ser na área sexual, outro na questão das drogas, a violência. É, em cada época também, em cada ano, em cada momento, vai ter uma demanda diferente. Então, é importante que o capelão ou quem quer fazer capelania esteja atento à demanda daquela escola, porque a MPC tem todo um trabalho de preparação, de cuidado, de capacitação, mas vai depender muito da demanda para você aplicar aquilo que você aprende ou recebe dentro daquela realidade. Cada escola tem uma realidade, um contexto, isso precisa ser muito observado. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa na escola, 75% dos alunos não tinham uma família estruturada, assim, o pai e a mãe, né? Ou tinha o pai, ou tinha a mãe só, ou era criado pelo avô, pelo tio. Então, assim, então você tem que trabalhar outra realidade dependendo da demanda, né? Então, assim, oração, demanda, capacitação, que é muito importante. Eu não sabia muita coisa, fui aprendendo, né, com a MPC. Hoje eu faço parte da MPC, a gente tem ajudado bastante, tem se ajudado muito, né? Depois vem o projeto, porque não dá para entrar na escola falando assim, olha, a gente quer ajudar, mas ajudar como? Então, a MPC tem todo um projeto já preparado, né? É legal, também. Então, assim, para você apresentar para a direção, para o colegiado, né? Sempre um colegiado vai te avaliar, a direção vai te avaliar. E a atuação, né? Agora, a atuação, ela vem de acordo com essa demanda, com a capacitação também. Então, é um trabalho que é muito gratificante. Como pastor, eu posso dizer assim, não é porque eu estou na frente da crise, não, mas eu me reinventei, né? Assim, no meu ministério, deu uma outra guinada, porque Deus foi mostrando a importância de investir nessa nova geração. E eu comecei fazendo um trabalho com adolescentes. Em determinado momento, Deus falou o seguinte: olha, vá para os menores, porque até então eu atendia apenas um turno, que era o turno da manhã, né, o Fundamental 2. E aí houve a necessidade de atender para o Fundamental 1, que são os menores, de primeiro ao quinto ano, e aí já é outra demanda, porque você trabalha com crianças que exigem uma capacitação, aí a gente trabalha contação de histórias, participação lá com os pais. Então, é um campo vasto de trabalho, vale a pena. Comece orando, né? Tente entender a demanda daquela escola ou daquele campo escolar, né? O que aquele pessoal está necessitando, seja professor, seja aluno, sejam os pais, né? Se capacite, monte um projeto, né? Nunca apresente um projeto sozinho, né? Sempre respaldado legalmente e com um grupo que já conhece, porque aí você vai errar menos, né? Eu errei no início porque eu não tinha o que fazer, não sabia muito o que fazer, mas com o tempo eu fui ajustando e vai atuando, né? Deus vai levantando líderes. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter uma pessoa fazendo estágio comigo, né? Que é a Isabela, está lá comigo também, alguns outros já passaram por lá. E tem escola e não tem gente, né? Então, a gente precisa de mais capelães para poder atuar na escola. Então, comece com a oração, tente ver a demanda, se capacite, monte um projeto legal, bem leve, né? Muito mais nessa questão emocional, trabalhando a questão do emocional, de valores, de estar presente na escola, né? Por exemplo, sábado passado eu estava lá na festa junina, participando com professores, com alunos, com os pais, estava lá, presença, e ajudando lá a montar, desmontar, é a atuação de um capelão, porque aí você tem depois é, é, uma forma de ser melhor ouvido, né, pelas pessoas. Aí também tem café com os professores, atendimento aos professores. É um campo muito vasto, né? Então, essa é a minha experiência de quase 9 anos lá nessa escola estadual e, graças a Deus, Deus tem abençoado com frutos, né? Mas muito mais do que os batismos ou os adolescentes que estão indo à igreja, são pessoas e vidas que estão sendo transformadas, né? No sábado mesmo, eu encontrei um menino de 16 anos que ele já passou lá
na escola, hoje ele está trabalhando, está frequentando uma outra igreja, tá com planos, sonhos. Então, assim, você às vezes não vai ter contato mais com aquele aluno, mas a semente foi plantada e ele está frutificando, né? Então, assim, vale a pena. É um trabalho que deu uma outra cara para a igreja também, porque a igreja hoje é conhecida via escola, via o trabalho escolar, porque é uma igreja que atendeu uma necessidade local. E a necessidade local eram alunos que precisavam de um atendimento emocional, espiritual, né? E assim, familiar, porque a igreja passou a atender as famílias também daquela comunidade. Bom, é isso aí. Obrigada, pastor. Já vamos passar aqui para as perguntas, mas só para explicar aqui, gente, por exemplo, eu faço capelania numa escola que está a 1 hora da minha casa. Deus me chamou para lá. O pastor Ronan faz capelania numa escola do bairro. Então, assim, melhor ainda porque justamente é esse contato da comunidade, né? Inclusive, eu já fui em formatura lá que ele promove para os meninos. A igreja dele tem uma área de lazer, né? Lá nos fundos. E o pessoal fez uma festinha lá, recepção, uma coisa assim maravilhosa. E os professores ficam muito felizes, né? Toda a comunidade, pais, alunos, ficam muito felizes, se sentem acolhidos ali na igreja. A igreja também, da qual eu participo, também faz a formatura da escola, que também tem capelania. A capelã não pôde estar aqui hoje com a gente, mas também a gente promove lá. Inclusive, em uma dessas formaturas, eu até fui a fotógrafa. Então, assim, o pessoal fica na maior felicidade, sabe? De ser acolhido. E o pastor Ronan falou, né? Ganhar o direito de ser ouvido. Né? Essa é uma frase muito importante na capelania, porque você já não chega falando. Você primeiro precisa ganhar esse direito de ser ouvido. E quando a escola confia na gente, eles nos acolhem mesmo, quer nossa participação na vida escolar, inclusive em decisões importantes. Uma vez mesmo teve uma reunião lá na escola com relação à situação de uma agressão de aluna, a direção me pediu para poder participar. Teve um outro problema lá também, que a direção ia conversar com a turma, aí eles me pediram para eu ir junto com essa turma. Então, quando eles ganham a confiança, eles querem a nossa participação na vida estudantil, na vida da comunidade, né? A Cris, de Recife, pode perguntar. Depois o Herrera. Boa noite, irmãos, a graça e paz a Boa todos. noite. Ó, é, como eu tinha comentado antes de começar a reunião, sobre é, a vontade de trabalhar na escola. Mas até então, nunca tinha visto falar em capelania. Para mim, foi assim uma surpresa muito grande, porque eu entendo que capelania já pensa em religião. Aí, quando você entra a questão da escola, isso não seria, por exemplo, no meu bairro tem umas 5 escolas, é bem farto, tem bastante escolas, tanto municipal como estadual, entendeu? Então, assim, vai existir essa barreira na questão quando fala capelania, porque até então alguns entendem a capelania diretamente a questão religiosa. Seria isso? Ô, Cris, realmente, assim, tem essa questão, sabe? Surge essa dúvida, é algo normal, mas no curso, né, que nós oferecemos, tanto de 8 horas quanto de 200 horas, a gente traz toda a legislação brasileira que ampara que as escolas, né, tenham esse tipo de amparo, sabe? Tem esse tipo de assistência. Agora, como a assistência é feita, aí que é a questão da estratégia. Por exemplo, você não vai pregar dentro da sala de aula, né? Mas aí, igual, quando nós temos o contato pessoal ali, você pode falar abertamente, se o aluno, né, te permitir. Tem essa questão também das interações, né, de comunidade escolar e igreja andarem juntas, por exemplo. Vai fazer a formatura lá na igreja, ali também é um momento que a gente tem, né, de estar falando mais abertamente. Então, assim, é a questão de estratégia. Você trabalha um projeto na escola e aí, através desse projeto, você vai passando valores. É como o livro de Esther, que não fala o nome de Deus, mas é
toda a história de Deus, né, guardando o povo. Então, assim, é Não, condição. eu entendi. Aham, Desculpa. Eu entendi perfeitamente que tem toda a estratégia que é maravilhosa. É aquela história, conquiste um amigo e ganhe um irmão. É uma estratégia verdadeiramente. Mas eu aham. estou dizendo assim, o que eu vejo, eu acho que eu estou me de chegar. Então, quando eu vou, vamos dizer, eu fiz o curso, eu tenho um apoio por trás nesse sentido, então, né, para chegar a Isso, essa escola e ter é. essa abertura. É Você tem isso. um projeto, Hum. aí o curso vai ensinar como que você vai abordar a direção da escola, como marcar essa reunião, como fazer a vistoria da escola, como o pastor Ronan falou, para poder entender a demanda daquela escola, entendeu? E Por exemplo, aí, a escola que está precisando, a gente, a escola está muito violenta, os meninos estão batendo no outro, falou assim, então, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer uma pessoa aqui, um coronel da polícia, alguém para poder falar sobre violência na escola. Então, você tem um tema que não é, assim, bíblico. Então, você sempre trabalha temas não bíblicos e para trabalhar respeito, valores, princípios. Isso é que uma são estratégia princípios boa. cristãos, Agora, né? uma estratégia que eu estava sendo perseguido na escola no início por uma professora de religião. E aí nós começamos a orar e eu percebi que era muito mais ciúme do que uma perseguição mesmo. E aí nós começamos a trabalhar juntos. Nós fazíamos projetos. Ela tinha que dar aula dela de religião, ensino religioso, e eu participava com ela. Independente da matriz que ela fosse falar, eu estava junto com ela. E aí foi ganhando respeito, foi ganhando admiração, porque eu respeitava o que ela falava e deixava. O meu papel não era julgar. Teve um ano que eu fiz uma participação de diversidade religiosa. Aí levaram lá é, um líder religioso de cada matriz, né? Da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, da Igreja Católica, e eu como pastor. Então, eu estava lá no meio. Então, assim, cada um falou o que quis, eu falei o que precisava ser falado, e ficou por isso mesmo. Os alunos doidos para ter briga, mas a gente não, ninguém brigou. Então, assim, é, 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 são as estratégias, né? É, Claro, eu acho que está muito mais em nós tirar essa capa religiosa do que é, é, oferecer para eles, né? Eu estou falando para mim, eu tive essa dificuldade, eu tive que abrir mão, né, daquilo que eu sempre vivi, que eu, né, me converti com 18 anos e até hoje estou na igreja. Então, falar de igreja era muito fácil, mas eu não levo Bíblia para a escola, eu não falo de igreja, eu não prego, mas hoje não. Claro, eu tenho uma liberdade dentro da escola, mas eu estou agindo de forma diferente. Se der oportunidade, aí é outra coisa. amém. O pastor Ronan, eu também. Eu falo que sabe aquele rolo compressor que quando está fazendo asfalto, gente, aí vem aquele rolo imenso para poder nivelar tudo. Eu falo que Deus passou com aquele em cima de mim, para poder tirar todo o resquício de religiosidade, para que eu pudesse, né, ser uma pessoa apta a ser trabalhada por Ele, aonde quer que Ele me levasse. Pode falar, Herrera. Ótimo. Graça e paz a todos, boa noite. Quero dizer Boa que é um noite. privilégio participar aqui. Quero mandar um alô especial para o meu querido irmão Júlio. Não sei se ele é pastor aí, mas foi que a gente fez o contato com ele através ali do grupo WhatsApp, né, do SAMES, que me passou o contato dele. E louvar a Deus de cada um de vocês. Também quero fazer o registro que está conosco a menina que é da missão da gente, da nossa igreja aqui, né? Ela é líder de missões da nossa igreja, adolescente ainda, está aí conosco na live, faz um trabalho já na escola que ela estuda, né? E achei interessante chamá-la para esse momento para poder compartilhar e acrescentar conhecimento. Então, eu quero fazer aqui uma pergunta, eu acho que deve ser exatamente ao pastor Ronan, enfim, os demais puderem responder. É, eu sou, além de pastor aqui da Igreja Congregacional na cidade de Prata, no Cariri Paraibano, eu também atuo no Conselho Tutelar. Então, eu sei
bem da realidade do que acontece no ambiente escolar, tenho um pouco de noção do que acontece em cidades maiores, porque eu sou natural do Rio de Janeiro, mas vivi muito tempo em São Paulo, e na verdade eu até me espanto um pouco com a realidade que eu vejo de uma cidade pequena, com tantas demandas que nós temos aqui no ambiente escolar, e frequentemente, quase que diariamente, nós estamos dentro das escolas, desde a da creche até a escola de ensino médio, porque são muitas demandas que acontecem. E aí eu queria saber como é que funciona essa questão assim dessa interação de capelania junto ao Conselho Tutelar. Eu já ouvi, já sei também que existe uma legislação que dá essa liberdade para o trabalho de capelania, só que nós vivemos num país onde legislação nem sempre funciona, né? Nós temos aí graves problemas. Aqui eu não quero entrar no mérito, mas é de conhecimento de todos. E aí, como é que flui essa situação? Porque, por exemplo, quando nós deparamos com pessoas que, no meu caso, né, nós professamos a mesma fé, mesmo assim, a gente não enfrenta dificuldade, né? Agora, quando não, é um pouco pior ainda. E como é que a gente contorna essa situação, humanamente falando? Porque eu sei que tudo é providência de Deus, é claro, né? Mas humanamente falando, como contornar essa situação para não ter, assim, minimizar, né? Porque evitar a gente não evita, mas minimizar esse choque, às vezes, em relação a nós, no caso, como capelão. E aí, por exemplo, tanto foi tratado aí como questão de funcionários, professores, e o Conselho Tutelar que tem, no caso, a prerrogativa de atuar no ambiente, lógico que ele não pode influenciar exatamente na questão religiosa dos alunos, porque também é uma liberdade, né, estabelecida no ECA, mas querendo ou não, sempre fica aquela situação ali, né? O que vocês poderiam dizer para mim aí no caso, como conselho, para um conselheiro? Olha só, eu trabalhei muitos anos no Tribunal de Justiça como assessora de juiz, inclusive na vara da infância e juventude. Então, a gente atuava, né, com o Conselho Tutelar, toda aquela equipe, né, multidisciplinar que trabalhava ali nas audiências concentradas e também no dia a dia aí desse contato. A questão é, assim, eu nunca me imaginei como missionária, mas hoje eu via que eu também era uma missionária no meu ambiente de trabalho. Mas eu nunca misturei os dois. Nunca. O que eu fazia? Pedia sempre a Deus estratégias. Por exemplo, teve um fórum que eu atuei e que lá a estratégia foi fazer um culto na quarta-feira depois do expediente. Eu fui lá, pedi o juiz diretor do foro a liberdade para fazer o culto dentro do salão do júri. E me deu essa liberdade. Mas eu era rígida depois do expediente. Então, assim, como uma pessoa que atua, né, assim, na questão legal e também como capelã, eu aconselharia não misturar os dois, né, a atuação de pastor, de capelão e de conselho tutelar. Mas há oportunidades. E quando elas surgirem, que fique claro, pode conversar, por exemplo, assim, olha, família, eu queria dar um conselho aqui, não como conselheiro tutelar, mas como uma pessoa que teme a Deus. Você me daria essa liberdade? Você fala, pode falar? Aí o senhor fala, entendeu? Mas sempre orando, pedindo a Deus a estratégia e o tempo certo, porque ele dá. Eu já conversei em audiências, né? Assim, até mesmo em audiência. Quando o juiz mandava eu falar, eu falava. Então, assim, eu sempre procurei, né, me posicionar, trabalhar corretamente, mas quando surgia a demanda e a liberdade de falar, graças a Deus eu sempre falava, né? E uma das coisas que me impulsionaram também a fazer teologia foi justamente essa demanda que eu tinha dentro do fórum, de falar de Deus para pessoas, né, que tinham instrução, assim, uma instrução a mais. Então, eu creio que essas oportunidades elas vão surgir, mas é sempre pedir a direção mesmo de Deus, né, para que também não venha incorrer em problema, sabe? E pastor Ô, Ronan Cris, também, fala aí, pastor Ronan. é, com conselho tutelar eu nunca tive problema, não, porque quando tem alguma demanda na escola, por exemplo, algum abuso, alguma violência, é, praticamente a diretora ela aciona, a própria direção ela vai acionar o conselho tutelar, dependendo da situação. Por exemplo, nós tivemos um caso de uma menina, né, que estava sendo abusada pelo tio,
E aí teve que movimentar tudo isso. E como que foi descoberto isso? Foi descoberto uma conversa. E aí, né, ela soltou e aí conversou com a diretora, conversou com, mandaram chamar os familiares e aí teve que acionar o conselho tutelar. Então, assim, é sempre um trabalho de parceria e porque, na verdade, quem vai acionar ou mexer com essas coisas, o ambiente escolar é a própria direção, né? Então, aí a gente está ali num serviço de apoio para poder ajudar, porque depois, às vezes até o conselho abandona também a família e não dá muita, não dá muita assistência e acaba ficando na mão de alguém, né? Às vezes é o pastor ou a própria diretora que pega essa demanda. Eu já tive problemas, sim, com a Secretaria de Educação. Eu tive 7 denúncias, né? Quando alguém é, ligou para a Secretaria de Educação falando o seguinte: olha, tem um pastor indo na escola toda semana, o que que é isso? O que que está fazendo na escola lá? Mas aí a própria direção, o próprio colegiado falou: não, o trabalho que ele faz é esse. Então, assim, não tem nada a ver com proselitismo ou evangelização, né? Apesar que eles sabem que eu sou um pastor e atuo lá. Mas é, é sempre, a gente vai pisando em ovos para não fechar as portas, né? Mas conselho tutelar sempre a gente trabalha em parceria, porque também não é fácil, também não. Herrera respondeu? Sim, respondeu. Obrigado, viu? Por nada. Inclusive, só um adendo aqui rapidamente para finalizar a minha fala, é bem importante no caso aí essa questão que está sendo abordada em relação da religiosidade, porque infelizmente eu acabei tendo um problema no começo lá nessa escola, não como conselho tutelar, mas eu fui dar um suporte lá, porque são 3 jovens da nossa igreja que estudam nesse mesmo colégio, que é lá o Colégio Integral, e no começo eu fui participar, e aí houve realmente um questionamento de alguém de uma outra confissão religiosa, que levou essa questão para a direção da escola, e aí não mais foi permitido, né, o meu ingresso lá, por conta dessa questão, exatamente. Aí, no caso, faltou com certeza essa preparação, esse conhecimento, né? Para que de fato eu tivesse entrado não da maneira como eu entrei, né, nessa questão de dar suporte direto mesmo para esse momento lá, que eles fazem, e se tivesse feito essa outra abordagem, numa porta que se fechou, porque a escola dá liberdade para os adolescentes, como tem toda programação, né? Na semana. Então, a direção da escola, como um acordo com todo o ambiente escolar, dá essa abertura. Mas, enfim, é bom, eu creio que só por essa fala aqui até agora, do que eu ouvi, já foi de suma importância, já deu para a gente começar a ter o norte melhor das coisas. Obrigado. Nada, obrigada a você. Cris, É, só um Oi. deixa eu minutinho. falar um minutinho também. Pode dizer, Ângela, fica à vontade. Então, eu queria só que ficasse claro, Pastor Herrera, o senhor é pastor, tá? E também conselheiro tutelar, é isso? Isso mesmo. É, Ah, tá, tá. é. Então, foi o Eu que a Cris tenho, respondeu, cada coisa no seu lugar, isso, eu tenho, no né? caso, essa dupla função aqui no município, né? Eu En- sou pastor bastante Entendi, tempo, e aí, recentemente, agora, na última eleição, eu fui eleito, né? A um primeiro entendi, mandato como conselheiro tutelar. entendi. Obrigada. Nada. Wilson, só um minuto. Irmãos, a gente está numa conversa muito boa. Muito obrigado pelas contribuições, muito obrigado pela Cris, pelo pastor Ronan e pelos comentários que a gente teve. A intenção é exatamente essa, que a gente saia daqui com um pouco de dúvidas esclarecidas. A maioria delas também vai ter reforço nos cursos que a MPC oferece. Então, se você tem esse desejo de saber o que é exatamente capelania, tem todo o curso de 8 horas e o curso de mais horas que a MPC oferece. Então, tudo isso a gente vai colocar lá no grupo depois da nossa conversa. E falando de MPC,
Na MPC, o objetivo é o evangelismo de jovem. Então, tem todo um suporte para todo tipo de evangelismo que acontece para esse jovem. Então, a gente está falando hoje sobre capelania, que é necessariamente um adulto estar na escola disponível para ajudar nas questões. A gente tem na MPC um outro ministério que é Estudantes em Ação, que ajuda os estudantes a fazer evangelismo eles mesmos. E a gente tem Escola da Vida, que é uma outra estratégia de talvez iniciar tanto o clube bíblico feito pelo adolescente, quanto para entrar a capelania também na escola. Então, toda vez que você pensar em evangelismo de jovem, entenda o MPC como resposta, ou uma das respostas possíveis para isso, porque tem ferramentas disponíveis para muitas dessas questões. Obrigado, irmãos. Irmã Wilza, por favor. Ô, Júlio, ainda tem um farol, né, das universidades. Sim, tem farol nas universidades. Então, pensou em jovem e adolescente, a gente tem estratégia para evangelizá-los. Diga, irmã Wilson. Eu fechei o seu microfone sem querer. Deu hora? Estão me ouvindo? Certo, boa noite, paz do Senhor a todos. Eu gostaria de perguntar com que frequência a capelania está presente nas escolas, se é um acordo com a direção no sentido do projeto especificamente, é um turno, são algumas horas, talvez isso vai ter mais explicado aí no próprio curso, esse de 8 horas, né? Mas só para ter uma ideia, eu sou professora aposentada, mas eu continuo dando aula. Eu dou aula numa escola privada, católica, foi uma surpresa para mim, Deus abriu essa porta, porque eu dei 22 anos e meio aula num colégio luterano em São Paulo, então ali era a faca e o queijo na mão para poder evangelizar, e na católica eu vejo bastante desafios, embora seja cristã, mas o senhor tem dado estratégias e me chamou a atenção quando eu vi ali que o irmão Júlio colocou no grupo sobre capelania, eu sabe, bateu a curiosidade para saber, daqui a pouco, né, que pode ser nos próximos dias, meses, anos, mas estarei orando a respeito, se puderem responder agora. Oi, Ilza, boa noite. Que bênção. Olha só, na escola que eu faço capelania, também tem uma professora que ela orava para Deus enviar capelães. Ela é cristã. Olha como são as coisas, né? Isso aí vai depender realmente o acordo com a escola. E também a sua disponibilidade. Se você dar conta, né, dos 3 turnos, você pode fazer os 3 turnos. Eu só dou conta de um turno. Quando eu entrei lá, eu queria já pegar todas as salas do turno da tarde. Aí a direção pediu que não, que fosse só o pessoal do 6º ano, que eram 4 turmas. Aí eu obedeci, falei, não, beleza. Aí quando foi esse ano, o pessoal me pediu para pegar todas as turmas. Então, assim, sabe, vai da sua disponibilidade junto com a demanda da escola, né? E aí, se você, por exemplo, tiver condições de ir 2 vezes na semana, você também pode, né? E desenvolver atividades nesse sentido, tá bom? Eu Agora, eu queria tenho. depois do pastor Ronan, eu queria que a Fabi falasse um pouquinho também sobre a experiência dela. Pode falar, pastor Ronan. Bom, hoje, claro, com o tempo lá na escola, eu vou 2 vezes na semana, mas se a diretora ligar e me chamar, eu vou, eu tenho que ir. Hoje a gente tem o projeto Acorda para a Vida, então eu estou trabalhando com integral, 4 salas, vou na quinta-feira de manhã, todas as quintas de manhã, e na parte da tarde tem o turno da tarde que a gente atende com contação de histórias. E a gente tem um pequeno grupo que funciona na igreja com alunos, jogando vôlei com alunos da escola. Então, assim, além do futebol também, né? O futebol está um pouco parado porque até meio do ano, com esse negócio de Copa do Mundo, feriado, tá mais complicado. Mas a escola vai determinar, né? E à medida em que os projetos forem avançando, né? Aí você vai trabalhando mais. Por exemplo, quinta-feira eu vou na hora do intervalo e fico lá parado no pátio, conversando com os meninos, batendo papo, só presencialmente. Aí vem um aluno, conversa, vem outro aluno, cumprimenta, chuta sua canela, e aí
vai, vai Ó, lá. pastor Ronan, e eles acham o máximo, né? Eu Sim, joguei sim. vôlei com eles um dia só, e, gente, eles lembram isso para a vida inteira. Assim, eles acham o É, máximo você estar lá com eles. é a presença. A presença, às vezes, claro que a gente está ali em espírito de oração, atento, observando, Aham, mas a própria presença do capelão ali é bom para os alunos, os professores começam a te cumprimentar, passam um pedido de oração. É, vai depender muito do que a escola é, mandar para você. Não tem um ponto fixo, não, né? uhum. Fabi, você pode falar um pouquinho aí, Fabi? Fabi também é nossa capelã, gente. Não sei se também se o pastor Rogério entrou, é porque ele estava numa reunião e iria entrar aqui também. Fabi, você está aí? Boa noite a todos, paz, Deus abençoe. Bom, eu quero começar a falar sobre o que a gente começou, que é a oração, né? Que eu acho que a resposta é para cada um aqui. A minha É, experiência é o seguinte: eu comecei a trabalhar, né, a servir no Ministério de Kids, e na minha igreja não tinha capelania, mas não tinha capelania escolar, e fui procurando. E toda vez que eu passava em frente a uma escola, eu via algumas coisas que me deixavam angustiada, às vezes até passava e chorava e falava, meu Deus, essas crianças, né? Como levar a palavra de Deus até essas crianças? E isso aí, eu fui orando a Deus, né, para que Deus me direcionasse e me desse uma resposta de como levar a palavra de Deus, né? Eu não sabia o que era a capelania, mas nas escolas de alguma forma. E foram 6 meses aí orando, né? E até que Deus mostrou através, né? Eu comecei com a Márcia Holandi, né? Que ela tem a questão dos livros, né? Da Receita da Felicidade, a Grande Festa. E aí ela viu um programa na TV que ela estava falando de capelania, que eu nem sabia o que era. E aí, num domingo assim, escutando sobre capelania, ela falou sobre o curso, então, depois dessa resposta de oração, veio o curso de auxiliar de capelania, que foi em Contagem, né, que era um curso num sábado, e depois veio o curso da Uni Evangélica, que era um outro curso de extensão de capelania. E ainda não tinha os livros, então, assim, o que o pastor Ronan, né, falou também sobre a questão da demanda. A gente fazia uma pesquisa de campo, então, é muito importante, assim, né, quando você vai na escola, você anotar realmente toda a demanda da escola, porque é muito específico, né? A gente pensa que escola é tudo igual, mas não é. Cada escola tem uma demanda específica. Então, eu comecei a aprender a capelania através dessa pesquisa de campo, onde é que a gente ia anotando tudo que a gente via, assim, na escola que poderia ajudar, né? Igual o pastor Ronan falou que, né, na escola dele era a questão da sexualidade, na escola que eu comecei já era questão mesmo do comportamento, né, dos alunos, né, em relação aos professores, a falta de respeito, e a gente vai anotando isso. E a gente vai fazendo isso através dos princípios bíblicos e levando os valores em princípios dentro daquele tema, né? E aí a gente vai servindo. Quando o professor pede ajuda, a gente está lá ajudando a fazer o mural. Quando alguém pede ajuda no pátio, a gente está lá. E as pessoas vão vendo que pode contar com a gente, pode contar com o capelão em tudo que precisar. E aí eles vão começando a dar essa liberdade e criar essa confiança, né? E aí a gente faz, depois que a gente faz essa pesquisa de campo, a gente faz um projeto de intervenção, ou seja, tudo aquilo que a gente anotou, a gente tenta colocar em prática através de princípios e valores, né? Bíblicos, mas de uma forma estratégica, igual a MPC, né? Dá todo esse treinamento através dos cursos, né? E foi assim que, né, eu comecei aí na capelania, e eu creio que, né, dentro aí de cada escola a demanda realmente está muito grande. A gente, inicialmente, quando a gente começa na capelania, a gente fala, nossa, mas como eu vou entrar na escola, né? Igual teve minha irmã que teve essa dúvida, né? Mas Deus vai capacitar, né? Capacita ali os escolhidos. Eu tenho certeza que cada um que está aqui, eu tenho certeza que foi uma resposta de oração para estarmos aqui, né? Comunidade de Cristo, e para estar atuando nessas escolas. Veio a pandemia depois, e aí já veio os livros, né? Então, depois da pandemia, veio a Receita da Felicidade, que a Márcia, né, escreveu, e através da Receita da Felicidade, a gente já começou a entrar depois da pandemia,
porque como o pastor Ronan falou, quando os alunos eles ficaram em casa assistindo aula através da internet, ou seja, eles criaram um contato maior com a internet nesse tempo, porque os professores tiveram que se adaptar para poder dar aula em casa. Às vezes, uma criança que não tinha contato com o celular começou a ter contato na pandemia, né? Os relacionamentos familiares, que às vezes a família não era acostumada ali com a criança o tempo todo, então criou realmente uma necessidade maior ainda da capelania depois da pandemia, porque a gente ajuda também nesse relacionamento, né, entre as famílias, porque os professores, a própria direção, a coordenação, elas criam uma confiança que você vai estar podendo até conversar junto com o aluno para saber das necessidades familiares e como ajudar, né? Então, aí veio esse projeto da Receita da Felicidade, depois eu trabalhei a grande festa em algumas escolas, né? E agora eu estou com a Cris na Escola Agnello, né? Trabalhando, a gente trabalhou o ECA, né, Cris? E essa... O ECA Digital. O ECA Digital. E essa estratégia também dos meses coloridos, maio laranja, né, e tal. Isso, assim, é muito estratégico, né? Porque a gente, às vezes, fala assim, não, mas isso é óbvio sobre a violência. Não, não é óbvio. A criança e o adolescente, ela não sabe o que é óbvio. Se a gente foi lá, falou sobre o maio laranja, poxa, a maioria das crianças não sabia o que era maio laranja, não sabia que existia o Disque 100, não sabiam. Então, assim, é uma estratégia muito boa também trabalhar essa questão, né, desses meses aí para a gente poder trabalhar na escola além dos livros, sem contar que a MPC também dá todo esse treinamento e todo esse respaldo aí para vocês. É uma equipe maravilhosa aí que Deus colocou aí, né, nessa caminhada aí para a gente estar junto nas escolas, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Fabi. Vamos só ouvir uma palavra com o pastor Rogério, também que é capelão, faz parte da equipe, né? E aí vamos passar a palavra para a Elane e depois para a Sara. Pastor Beleza, Rogério. obrigado. Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. A minha caminhada com a MPC já de alguns anos e aqui, quando eu cheguei em BH, 6 anos e meio, então a gente já começou a interagir e a trabalhar aqui nesse grupo, né? Então hoje a gente está coordenando aí a oração, né, essa parte de orar, buscar o Senhor e estarmos juntos toda semana. Então a gente tem um grupo de oração e também fiz alguns projetos em algumas escolas. Um dos projetos que eu fiz foi ensinar escrita criativa. Então foi ensinar a meninada a escrever textos, microcontos, por exemplo. E a estratégia é que eu tinha algumas palavras, como, por exemplo, esperança. Eu escolhi algumas palavras e dava aquelas palavras e os meninos escreviam os textos e a partir da escrita a gente ia conversando com os meninos. Então foi uma experiência muito boa que eu participei aqui numa escola bem próximo da nossa igreja. Hoje tem alguns alunos dessa escola que estão num projeto de judô da igreja, que estão participando, eles vão lá toda semana e a gente faz essa interação, né? A nossa própria igreja tem uma escola, a escola é confessional e a gente faz um trabalho lá um pouco mais aberto com os professores, né? Que é a escola confessional, como você já deve ter ouvido aí. A escola não é igreja, então é um outro ambiente. A gente vai trabalhar o evangelho, mas não com o evangeliquez que a gente tem aí. A gente vai chegar de uma forma comum mesmo e falando de princípios e esse evangelho vai sendo comunicado ali na nossa vivência, nas nossas conversas, na nossa
no dia a dia. E Deus vai dando estratégias, assim, são centenas delas que vêm, e a gente, como a Márcia sempre gosta de falar, eu tive uma ideia, né? A Márcia tem bastante ideias, e, e aí, de repente, você tem uma ideia, você viu alguma coisa, você presenciou, você tem uma ideia e vai falar aquilo, e de repente você prioriza um projeto ou outro, então tem, tem muita ideia, e o campo é vasto, o campo é extremamente, e ainda está aberto, né? Então as escolas estão aí precisando de capelães para poder trabalhar, né? Então basta dispor e treinar e pedir a Deus, ele direciona e ele ajuda. Amém, obrigado. Bem lembrado, pastor. Olha só, gente, nossa equipe aqui da MPCBH, nós temos um encontro online de oração, toda segunda-feira de manhã. E aí é o pastor, né, que é o responsável, o coordenador de oração, e aí muito importante realmente termos esse contato, né, e orarmos. Elaine, você pode perguntar. Boa noite, gente. Eu fiquei muito surpreendida quando eu recebi esse convite, porque eu trabalho na educação desde 95, meu marido é pastor. Eu moro aqui em Minas Gerais, numa cidade que infelizmente é conhecida como a capital do suicídio. E aqui a gente não pode entrar em escola de jeito nenhum. E eu falei, puxa, será que tem algum embasamento legal? Será que, ou é boa sorte se a escola deixar? Porque eu já estou quase aposentando, né? Comecei a lecionar em 95 e não pode, na minha cidade, não pode de jeito nenhum. Então, eu queria falar para vocês que têm essa oportunidade, abraçar, porque aqui a gente não consegue. Então, a minha pergunta é: vocês têm algum embasamento legal ou vocês só dependem da boa sorte da diretora deixar ou não? Não, nós temos embasamento legal na Constituição Federal, nós temos embasamento legal no ECA, nós temos previsão legal também na Lei de Diretrizes e Bases e outras legislações mais, viu, Elaine? Inclusive, você pode fazer o curso, né, online, ele é online, tanto de 8 horas quanto de 200 horas, que vai te dar aí um amparo legal. E assim, a primeira estratégia é a oração, né? Sempre orar e se preparar e ir na escola, porque eles não podem barrar, entendeu? Porque há um amparo legal para que o capelão atue dentro de uma instituição de ensino público. Obrigada. Por nada. E que Deus te oriente aí, viu? Para que você consiga, né? E eu espero ouvir testemunhos, viu, Elaine? Amém, menina. Eu nunca Aproveita, vi isso aqui na minha cidade. Nunca vi. Mas se aproveita a Deus te crise chamou, ele aí. quer fazer algo novo, né? O nosso Deus é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Ai, quem sabe eu vou ser a primeira aqui na minha cidade, né? Eu vou fazer esse curso com certeza. Jesus, em nome de Jesus. Sara, Oi, boa noite, paz. boa noite. Tá ouvindo? Sim. Meu nome é Sara, eu sou aqui de João Pessoa. Olha, Então, eu vi no WhatsApp, compartilharam, e hoje à tarde eu disse, não, vou participar. Eu tenho muitas dúvidas. Sempre escutei falar assim, capelão hospitalar, tal. Eu trabalhei já no presídio por 2 anos, mas eu nunca participei de capelania. Então, assim, eu não compreendo, como age, como, assim, os termos legais, essa parte toda, porque eu realmente trabalhei por frente mesmo, assim, tinha mais umas missionárias que iam comigo, né? Inclusive, eu parei de participar nesse presídio devido à questão de saúde.
Então, eu queria saber, assim, quais as diferenças das capelanias. Talvez a resposta não venha nem agora, porque são muitas. Como funciona, as portas que abrem, quais benefícios legais. Então, assim, eu tenho muitas dúvidas nessa área. Sempre também pensei na questão de trabalhar, assim, com escolas, porque aqui no meu bairro tem muitas escolas municipais, estaduais, que têm crianças que fazem parte de comunidades, e eu fico olhando, às vezes, essas crianças na rua. Até essa semana eu comentei, meu Deus, tanta criança na rua, Uhum. sem direção, brincando, e aquilo me chamou a atenção, me doeu, Te sabe? incomodou, né? Vendo tanta criança crescendo fora do conhecimento de Cristo, né? Perdendo, sim, em drogas e coisas. É algo que dói. Aí, assim, eu tô aqui, meu nome é Dúvidas. Que bom que você está com dúvidas, porque é justamente essas dúvidas que vai despertar a sua atenção. Era assim comigo também, sabe, Sara? Eu queria fazer capelania, mas não sabia como. O curso vai justamente te ajudar, vai te orientar. Por exemplo, Cris, quando eu vou fazer a capelania, o meu projeto é visitar todas as salas, aproximadamente por 10 minutos, com o projeto do dia. Se eu estiver trabalhando bullying, por exemplo, e naquele dia eu vou falar sobre a amizade, aí eu vou conversar com os alunos, falando o que é uma amizade verdadeira, o que é uma falsa amizade, né? Que certos comportamentos eu vou listar para eles, dar exemplo, falar assim, olha, isso aqui não é um comportamento de um amigo, né? Que a gente precisa ser uma pessoa que age diferente. E aí, a partir disso, eles vão querer conversar com você depois do intervalo, sabe? E aí você pode falar abertamente de Jesus. Então, assim, comece pelo curso. Ore, faça o curso, que eu creio que você, né? Deus está te incomodando aí com um chamado especial, viu, Sara? Eu também foi assim, eu não sabia nem por onde começar, o que eu ia fazer, né? A Fabi também falou aí, né? Passava em frente à escola e chorava. Pastor Ronan também falou, né, que foi convocado e também, né, precisou fazer o curso, enfim. Aí faça o curso, que essas dúvidas vão ser supridas, né? E eu creio que Deus vai te direcionar para qual projeto que ele tem para você, qual a escola que ele tem para você, talvez é uma, duas, eu não sei, né? Eu creio que ele vai te direcionar. Mas é quando a gente pisa na água, sabe? Quando você pisa na água, que o milagre acontece. Amém, amém. Exatamente, Sara. Na verdade, a intenção de ter dúvidas é de que elas sejam solucionadas, sejam respondidas, e tudo isso a gente tem o curso para responder essas dúvidas. Só que aqui a diferença, irmãos, é que a gente está falando de ministério, né? Então, talvez Deus esteja chamando você para atuar numa escola ou em escolas. Talvez Deus esteja chamando você para orar por essas pessoas que atuam em escolas. Então, se você está aqui, tenha certeza que você está recebendo alguma informação útil. Então, quando você olhar para uma escola, não, eu não vou ser capelão, eu não tenho entendido isso para a minha vida agora, mas quando você olhar para uma escola, você já sabe como orar. Deus, levanta um capelão para essa escola. Gostaria que o senhor tivesse alguém ali especial para que os alunos, os professores e toda a comunidade escolar pudesse ter essa referência de, eu preciso de um conselho, vou lá perguntar, porque ele com certeza vai ter uma boa palavra para mim. Talvez, Sara, é, o funcionamento de capelania seja exatamente isso, né? De estar ali presente para Deus usar quando Ele quiser usar. Tem, claro, estratégias ativas no sentido de, se eu estou vendo que existe violência na escola, eu posso fazer um projeto e apresentar para a escola. Olha, escola, tem uma escola da vida que eu posso trazer 5 palestras sobre violência. Se não dá para ser 5 palestras, eu consigo fazer alguma outra coisa, um movimento, de acordo com a realidade da escola. Eu gosto muito de MPC, conheço o MPC desde 98 e foi a primeira missão onde eu servi. E na MPC se diz que a gente serve ao compasso dos tempos, mas ancorada na rocha.
Então, isso é uma grande diferença, irmãos, porque os métodos do evangelismo vão mudar, mas a rocha não vai mudar. Então, dependendo do contexto que você tem na sua escola, na sua região, você vai atuando de acordo com esse vento do Espírito Santo que vai soprando. Então, por isso, Elaine, quando você fala que na sua região não tem capelães, é proibido, aí a gente pode orar e reforçar essa oração pedindo, Deus, a gente queria muito ver esse milagre acontecendo. E a gente vai servindo desse jeito. Então, tanto a Cris, quanto o pastor Rogério, quanto o pastor Ronan, quanto a Fabiane, todas essas pessoas estão aqui, irmãos, exatamente para reforçar que é sim um ministério, é um lugar onde Deus quer se revelar também, talvez de um jeito diferente, talvez sem uma Bíblia, sem um púlpito, mas com o coração ali disponível ao Senhor para servir aquelas pessoas ali daquela comunidade escolar. Então, por favor, irmãos, podem perguntar, podem comentar. Se você tem alguma experiência também, compartilha com a gente, porque a intenção daqui é que a gente saia daqui inspirado mesmo, para primeiro orar por capelania escolar e, em seguida, é, se preparar porque mesmo que eu não vá atuar como capelão escolar, fazer esse curso de 8 horas vai me dar essa bagagem, inclusive de orar por capelania, inclusive de orar pelo Ministério Nacional de Capelania, pelo Ministérios Locais de Capelania. Então fiquem à vontade. Pastor Renan, você tinha aberto o seu áudio? Fique à vontade para falar, por favor. Não, tá, é só, por exemplo, o projeto de futebol, né? E não foi eu que comecei, tinha um funcionário na escola, que ele é um atleta, um jogador de várzea, ele viu os meninos e falou assim, ô pastor, eu estou querendo começar um projeto aqui com os meninos, futebol, que esses meninos, a escola fica parada aqui no sábado à tarde, não abre. Começou o projeto assim. Então, assim, Deus vai dando as estratégias, vai levantando as pessoas e, assim, eu atrelei o projeto futebol à capelania, mas eu não falo que é capelania. É futebol dos meninos na parte da tarde. Então, foi ganhando espaço. Foi ganhando espaço. O Herrera levantou a mão. Sim, me veio uma questão agora aí, ouvindo cada um dos irmãos, e assim, existe algum estudo específico, como existe, né, nas outras áreas da carência da pregação do evangelho, né? Nós temos aí Janelas 1040, 414, os povos menos alcançados. Existe algum estudo específico assim da carência de demanda de capelãos a nível do próprio país, em termos de escola, né? A demanda que existe, a carência que existe desse trabalho de capelania? Existe aí alguma coisa, um estudo que foi feito que apresente assim, números, né? Quantos capelães teríamos a necessidade de ter no nosso país, por exemplo, que não existe? Tem esse estudo? Eu não conheço, mas assim, o número de capelães é bem pouco, né? Proporcionalmente ao número de escolas que nós temos. Mas eu não conheço se alguém fez esse estudo científico, não. Não sei Também se o não tenho pastor Eu essa acho que Ronaldo. informação, não. irmão Herrera. Eu acho que não, mas porque a capelania em si, ela é feita de uma forma mais consistente nas escolas confessionais, né? Confessionais. E o aumento agora que a gente está trabalhando justamente para aumentar nas escolas públicas, não confessionais. Então, o desafio está sendo esse, porque uma escola confessional é tranquilo. Por exemplo, meu filho estuda no Colégio Batista, então, assim, a capelania é muito forte lá no Colégio Batista. E, assim, mas as escolas estaduais, municipais, elas não têm atendimento nenhum. Então, mas eu acho que não tem nenhum tipo de estudo, não. Possivelmente a MPC deve ter algum levantamento aí de alguma coisa. Não sei. Aproveitando o gancho Irmãos, ainda dessa questão de escola confessional que o senhor acabou de citar aí, pastor, eu não conheço assim, a realidade do Brasil em relação à quantidade de unidade, mas em São Paulo, por exemplo, eu sei que existe colégio adventista em São Paulo, ele é muito forte, né? E nós sabemos, por exemplo, que o adventismo é uma seita, né? E aí, como é que acontece? Assim, existe a possibilidade
no caso de fazer um trabalho de capelania em escolas confessionais, tipo adventistas, católicas, etc. Há essa abertura, por exemplo? Não sei, mas porque o foco da MPC também não, eu acho que não é por esse lado, não. É mais o atendimento a essas escolas que não tem nenhum trabalho, né? Principalmente as escolas públicas. Mas, Certo. irmão Herrera, eu acredito que não há um problema. Se a escola quiser, se você estiver disponível, Deus vai usar você do mesmo jeito e é como eu disse, né? É esse vento que sopra. Então, assim, você fez a primeira pergunta sobre estudo. Irmãos, a gente tem uma dificuldade bem grande sobre estudos no nosso meio cristão por conta da falta de uma coisa que Jesus orou, da falta de unidade, né? Então, eu faço o meu trabalho, você faz o seu trabalho, e aí dificilmente a gente se entende. Eu gosto muito de MPC, eu gosto muito de Missões em Suas Mãos, porque a gente se reúne aqui como filhos de Deus, chamados por Ele e, a partir disso, chamados para falar desse amor que a gente recebeu. Então, com esse movimento mais interdenominacional, a gente vai conseguir fazer talvez esse movimento, Pastor Herrera, de ter. Ah, não, então tá bom, a gente quer evangelizar a escola, então beleza. Então a gente tem MPC, a gente tem outro ministério, e a gente vai se juntando para que isso aconteça com força. E a nossa intenção aqui, irmãos, de conversar é exatamente isso. E Cris Souza, a gente tem um ministério que se chama Orando Todos os Dias. E daqui a pouco, 22 horas, todos os dias, a gente se encontra nessa mesma sala de Zoom para orar de 10 às 10h30. E cada dia a gente ora por um motivo. E aí a gente chamou a Cris para trazer um pouco dessa realidade de capelania numa sexta-feira que a gente ora por povos não alcançados. E a partir das perguntas daqueles irmãos, que a gente fez essa proposta de fazer uma roda de conversa com um pouco mais desse assunto. Então, a intenção aqui, irmãos, é isso mesmo, da gente segurar na mão do outro e dizer, irmão, a gente está aqui, eu estou aqui do seu lado e eu posso servir você com o que eu tenho, com o que eu não tenho. Então, a gente vai se servindo. Eu costumo dizer, irmãos, que se fosse para fazer outra coisa que não servir, a gente já estaria no céu. Porque na nossa igreja a gente tem comunhão e a gente tem adoração. Essas duas coisas a gente vai continuar fazendo no céu. Então, quando a gente estiver no céu, a gente vai ter comunhão uns com os outros, comunhão com Deus, e a gente vai ter uma adoração perfeita, porque nós seremos perfeitos. Só que enquanto a gente não chega lá, o único motivo da gente estar aqui é servir. E aí a gente não consegue servir a Deus porque ele é completo nele mesmo. O que nos resta é servir uns aos outros, que é exatamente essa a proposta da capelania. A Cris Souza trouxe para a gente no começo, né, a ideia de compartilhar a capa, dividir a capa. E é isso mesmo, a vida cristã é isso. E dentro da escola, inclusive por todos os argumentos legais de proselitismo, a gente precisa usar de estratégias. E a capelania é uma dessas estratégias, estar ali presente, deixar Deus usar nos movimentos que a escola vai fazendo e Deus vai se utilizando disso para chamar os dele. Quiser continuar, Cris, fique à vontade. Ângela. Assim, aqui é um pouco de capelania também, né? Mas assim, a questão de nós sermos moldados e estarmos atentos aí ao vento do Espírito, né? Como você falou, Júlio. Por exemplo, eu tenho uma tia que é madre. Ela construiu um convento muito lindo. E eu sempre fui muito distante dela por causa dessa capa, né, da religião. Realmente. Gente, aí o Espírito Santo começou a me incomodar para eu ficar mais próxima dela. Falei, ih, meu Deus, como é que vai ser esse trem? Mas Deus foi colocando estratégias. Eu fui me aproximando, aproximando, a ponto de ir na festa delas lá de 25 anos de inaugurado, né? E aí, qual foi a estratégia que Deus me deu? Levar um presente para cada uma. A igreja me ajudou, as irmãs me ajudaram. Uma lembrancinha mais linda, gente. Eu levei e fiz uma revista para elas do evento. E aí eu falei, Senhor, mas aqui, eu vou abençoar ela, me dê uma estratégia, porque eu não quero machucar ninguém, mas eu quero abençoar a vida delas. O que que nos une? É o termo nosso Senhor. Elas falam, se refere a Jesus, né, como nosso Senhor.
Então, eu contei todo o texto delas lá, as matérias, usando o termo Nosso Senhor. Gente, elas ficaram na felicidade, porque tirei foto, fiz a edição, né, de todo o material e presenteei elas. E aí, uma delas me perguntou assim: que dia você vai ficar uma semana com a gente? Olha só. E lá é aquele voto mais severo, que não tem comunicação. Mas teve um dia que eu consegui almoçar com elas. Então, assim, tudo na vida, né, do cristão é pedir direcionamento ao Senhor. Então, assim, se Deus tiver de nos levar a uma escola confessional, ele vai nos levar, não importa a religião que seja, né, confessada ali, mas a questão é ser guiado pelo Espírito, porque aí ele nos dá a estratégia certa, né, para alcançar aquelas pessoas. Gente, a capelania é tão importante, que a nossa escola, por exemplo, está passando um momento muito difícil de reforma. E os alunos, tipo assim, 3 turmas juntas, agregadas numa tenda. 5 turmas agregadas lá no ginásio, lá na parte lá de praticar esportes, né, na quadra. Pense na situação. Professores adoecendo, diretora preocupada, aluno que não está aprendendo. Meu, não, até para fazer a capelania estava difícil. E aí, somos 4 capelãs. Aí, uma professora até pediu ajuda para a gente, mas a sabedoria é nossa. Nós não podemos tomar um lado. Que se a gente toma um lado, automaticamente você vai estar contra o outro lado. E a capelania está ali para quê? Para poder unir. É unidade. E aí, uma das meninas falou assim: olha, vamos fazer uma campanha de oração. A reforma só ia acabar no final desse ano, gente. E aí, os meninos iam ficar nesse tumulto o semestre inteiro. Eu falei: Jesus, olha, eu não estou conseguindo fazer capelania, Senhor. Tem misericórdia. E fizemos um relógio de oração entre nós, capelãs. Gente, vocês acreditam que um grande milagre foi operado nessa escola? Hoje lá não teve aula, porque a escola foi lavada. E a partir de amanhã os meninos já vão retornar para a aula, na sala de aula. Olha que milagre que Deus operou, porque só ia retornar no final do ano. E Deus fez assim um milagre acontecer, que a escola já conseguiu, né, antecipar isso, um semestre. Quem faz isso é Deus. E Ele quer nos usar nesses ambientes. Por isso, nós precisamos estar disponíveis para ficar atento àquilo que Ele quer, né? E abrir a palavra também para o pastor Rogério, pastor Ronan, Fabi, se quiser falar mais alguma coisa, né, gente? Porque eu vou falando aqui, advogada já viu, né? Advogada e teóloga. Pode falar aí, pastor Rogério, pastor Ronan, Fabi. Ô, Júlio, eu Se fiquei você... sabendo que você e o pastor Rogério são amigos de longa data, né? Somos sim, a gente já caminha aí bastante tempo, né, Pastor Rogério? Que Antes coisa ainda, boa. inclusive, dele estar aí em Belo Horizonte. Estamos talvez há uns 15 anos ou mais, né, que a gente caminha junto. Pensam demais. E aí, saber que ele está servindo aí também é muito especial, porque tem toda essa cabeça pensante do pastor Rogério nesse processo todo aí, inclusive com relação à escrita, né? O pastor Rogério, irmãos, tem Vamos alguns botar no livros. orçamento, viu? Dos livros aqui na feira. Na biblioteca estadual. É. Pois é, o pastor Então a gente Rogério é está. escritor, inclusive historiador, né? Então ele tem livros de história e muito, muito legais. E é uma oportunidade, né? Deus coloca a gente no meio desse povo, né? Outro dia estava numa reunião de escritores aqui de BH. E o texto, alguém estava. Sorteia-se uma palavra e escreve-se. E uma palavra foi cordeiro. E o pessoal começou assim, escrever e começou a falar de obreiros que falavam eis o Cordeiro de Deus, tá? Aí uma menina falou assim: olha, tem um pastor aqui, fica menos. Então, eu achei muito interessante que ela já me conhecia, o restante não, né? Mas só da presença no meio ali,
se torna algo extraordinário, né? Deus faz algo assim que a gente não imagina, né? E aí eu pude escrever um texto lá, o texto falava do Evangelho de forma que a gente pôde apresentar o Evangelho ali naquele local, né? Então a gente precisa estar inserido onde a gente estiver, o que a gente sabe fazer, Deus vai usar a gente de forma extraordinária, né? Às vezes a gente fica com medo, fica receoso, fica o que que eu vou fazer? E a gente às vezes tem uma mentalidade mais de igreja, né? Mas a gente foi chamado para o mundo e a gente está no mundo e a gente vive nesse mundo e aonde a gente estiver, a gente precisa comunicar o evangelho de alguma forma, né? E Deus vai soprando, como vocês têm falado aí, e Deus faz coisas extraordinárias. A Cris levantou a mão. Pode falar, Cris. Diante desse grande milagre, né? Principalmente na área do governo, de terminar uma obra tão recente, só Deus mesmo, você comentou uma coisa interessante do estresse que literalmente os professores hoje em dia já têm, né, devido a essa toda demanda de autoridade. Então, o que acontece? Vocês terminam, né, fazendo um trabalho com eles, já aconteceu, acontece, assim, um aconselhamento, alguém já procurou vocês na questão, porque, assim, a gente, claro, o alvo, né, é as crianças, mas o Senhor, ele abrange, ele vai além do que nossos olhos podem ver. E eu lembro muito das histórias bíblicas, inclusive quando Abraão ele estava querendo um filho e Deus ele demorou um pouco para responder porque Deus queria dar uma nação, né? Então é isso que acontece nas nossas vidas. Demorou no sentido de Abraão, né? Porque não de Deus. Foi no tempo do Senhor. Sim, Cris. Toda a comunidade escolar que ela é atendida, da direção até os pais, sabe? Todos ali que precisam de atendimento, a gente atende, e já sim, já nos procuraram ajuda, inclusive, semana passada, uma capelã, uma professora pediu ajuda para um aluno, porque a mãe estava sem nada em casa para comer, literalmente não tinha nada, e aí a professora pediu ajuda para essa capelã, e ela foi lá na casa, para poder atender aquela família fora da escola. Chegou lá, a situação era mais crítica ainda, e ela conseguiu abençoar aquela família. Então, assim, o capelão está ali para atender as demandas, né? Ele fica atento, com sabedoria, com orientação de Deus, mas ele está ali para poder atender várias demandas. E essa ideia de quando você chega numa escola, você tem o contato e tem o café com os professores. A gente chama de café com cafuné, não sei se foi falado aqui, mas esse momento é muito interessante. A gente prepara um café, umas lembrancinhas, mimos, e na hora do recreio ali, para um pouquinho, todos os professores estão lá, e aí estão cansados, e aí você fala uma palavra ali, aí você já desarma toda a comunidade assim de professores. E é claro que vai ter um ou outro que vai ficar assim, receoso. Por isso a sabedoria no falar, no lidar nesse primeiro momento. Então você ganha os professores. E na escola que eu estava, o professor ficava dentro da sala o tempo todo. Depois ele saiu da sala e falou, assume aí, né? E aí já podia falar mais abertamente. Então, você vai criando um vínculo, criar vínculo com a comunidade escolar, professores, direção, e isso vai te ajudar muito, né? Vai abrir muitas portas. Bem lembrado, a gente faz, sabe, a gente, uma mesa bem arrumadinha, com bastante lanche, né? E traz ali uma palavra rápida. E realmente eles ficam muito felizes. Eles pedem os professores, faz de novo, né? Que dias vocês vão fazer esse mimo aqui para nós novamente?
nós temos uma capelã que ela fez para as mães atípicas. Levou uma palestrante, uma psicóloga, e depois preparou umas bacias com sais, e aí essas mães atípicas, elas receberam massagem nos pés. Olha só, gente, né? Porque são mães que realmente, assim, têm uma carga a mais, né? Mais difícil. E teve esse momento ali tão, todo especial. Então, assim, é como cada um falou, né? Tem as estratégias justamente para você ganhar o direito de ser ouvido e abençoar as vidas. Teve uma vez que um professor, gente, foi tão engraçado, rapidinho aqui, viu, Júlio? Eu estava falando a história de um personagem bíblico, mas sem contar que ele era personagem bíblico, né? Contando ali uma história, tal, tal, tal. E aí tinha um professor vindo na porta. Aí quando eu parei o momento de capelania lá, gente, o professor entrou na sala chorando. Gente, vocês estão vendo? É para vocês ir para a igreja. Ela tá falando aqui é coisa da Bíblia. E ele não é crente, não, gente. Ela tá falando coisa da Bíblia. É para vocês obedecer. E chorando. Oh, meu Deus, eu pensei, pronto, a diretora vai me expulsar. Mas nada, gente. Graças a Deus. Deus abençoe. A diretora foi feliz. Mas, assim, você vai se deparar com várias situações, né? Mas o seu coração fica em paz quando você está sob a direção de Deus. Isso aí. Ângela, fica à vontade para conduzir o nosso término aqui. Irmãos, tem mais perguntas? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que o que nós precisamos é fazer o curso, né? Lá vai esclarecer tudo. Mas podemos então conduzir para o término? É, Irmã Cris, Pastor Rogério, Pastor Ronan, Fabi, alguma consideração final? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer, viu? Gratidão por esse espaço e todos vocês serão muito bem-vindos à família da Capelania. Amém. Eu estava só enquanto você falava pensando um pouquinho, eu falei assim, gente, tentando calcular quantas igrejas tem no meu bairro e quantas escolas tem no meu bairro. Pensando assim, não precisa de muita gente se dispor, né? Diante da quantidade de evangélicos que nós temos, de membros nas igrejas, se a gente fizesse essa análise, né, e pensar que é um campo realmente missionário. Quantas vidas, né? E é a questão da criança. Eu me preocupo muito com a criança no sentido de que, principalmente, se a gente ganhar um coraçãozinho dos menores, né? Eles vão levar isso para o resto da vida, né? Então, que o Senhor possa nos despertar, de fato, né? E tocar, nos orientar. Cada um tem sua chamada, claro, né? Porque não é todo mundo que, sei, de repente consegue lidar com crianças, adolescentes. Eu mesmo trabalhei muitos anos na IBD, mas sempre com crianças e no final eu já estava com pré-adolescentes, mas tenho dificuldades com adolescentes, né? Mas é Deus que capacita e é o que a Cris falou muito, tem que orar muito e pedir para Deus direção mesmo, e que se o Senhor falar sim, é isso aí, a gente consegue. Ele nos capacita, isso nós não temos dúvida. Quero agradecer muito, pessoal da capelania de BH, que Deus continue abençoando vocês. Agradecer cada irmão que aqui se faz presente, né, e que Deus possa continuar falando por meio do Espírito Santo aos nossos corações. Gostaria de pedir, né, para finalizando, mas antes, porém, Júlio, os links para a gente acessar os cursos, vai Tudo estar isso a tudo. gente vai colocar lá no grupo. Os irmãos da capelania são administradores lá no grupo e eles vão colocar. Pastor Rogério, a gente quer pedir também os links dos seus livros, um pouco da história, para que os irmãos também conheçam e possam adquirir os livros. Então, tudo vai estar de informação lá no grupo.
E qualquer coisa também, os administradores vocês podem chamar, porque aí vai ter uma orientação um pouco mais específica para você. A gente deixa o grupo fechado para comentários exatamente para ficar sempre com o assunto, né? Então, logo mais a gente vai ter a disponibilização dessa gravação, e é importante porque dá para a gente revisitar. Então, se tem alguma fala, alguma coisa que você quer ver, você consegue rever. E se você quer convidar alguém para falar sobre esse assunto também, para saber sobre esse assunto, convida para o grupo, porque aí lá no grupo a gente vai ter sempre informações. Então já fica aqui o pedido da gente para os irmãos da capelania. Fiquem à vontade para postar coisas. Vocês são administradores do grupo que têm essa finalidade, então fiquem à vontade para postar sobre a reunião de oração online, sobre as coisas que a gente pode participar, sobre os cursos e sobre as atualizações em geral, para que esse assunto ele continue acontecendo nas nossas cabeças. A nossa oração, irmãos, é que cada um de nós aqui saia com esse desejo de orar, de saber mais e, se Deus quiser, que a gente sirva a uma escola próxima da nossa casa. Aqui em Brasília tem uma, pelo menos no bairro onde eu moro, quase que cada quadra tem uma escola, seja ela de ensino fundamental um, 2 ou ensino médio. Então, a ideia é passar mesmo e orar por essas escolas e, e a gente vai entendendo como Deus quer que a gente trabalhe em relação a isso. Obrigado, Ângela. É, Gostaria de convidar os presentes que às 22 horas a gente começa o nosso momento de oração do grupo Orando Todos os Dias, aqui mesmo, né, nessa sala de oração, e nós oramos de domingo a domingo, cada dia com um tema, né? Graças a Deus por isso, já tem mais de ano, e Deus tem nos dado essa graça. Vocês estão convidados. Gostaria de pedir para o pastor Rogério finalizar com uma oração essa conversa nossa. Amém. Ó Deus, te louvamos, porque o Senhor é gracioso para conosco, o Senhor nos resgatou, mas o Senhor nos resgatou para algo maior, é para o serviço, é para a glória do Senhor, é para florescermos onde estivermos plantados. Obrigado, a Deus, por tantas possibilidades de servir no reino do Senhor. A capelania é uma delas e as escolas estão por aí, alunos, professores, a comunidade toda escolar que carece do Senhor, que está perdida, Deus, tantos meninos, meninas que estão desajustados, famílias que estão terrivelmente sendo atacadas pelo inimigo, por tantas coisas que o mundo oferece. E o Senhor quer resgatar essas pessoas usando as nossas vidas, usando cada um de nós, as nossas habilidades, a nossa disposição para essa finalidade. Então, que o Senhor possa colocar no nosso coração esse compromisso com o Senhor, com a verdade, com a proclamação do Senhor. Ó Deus, que não fique só aqui nessa sala, nessa conversa, mas que isso fique martelando na nossa cabeça, no nosso coração, essa urgência que é de proclamar o Senhor, de sair por aí anunciando o Senhor, mas o Senhor é tão misericordioso que o Senhor coloca pessoas para a gente conectar e aprender uns com os outros, as estratégias, ah, saber das oportunidades, saber tudo isso, Deus, e isso é grandioso, gracioso demais, ó Deus. Obrigado pela vida do Júlio, obrigado pela vida do Missões em Suas Mãos, obrigado pela MPC aqui no Brasil há 70 anos, nesse trabalho com crianças, adolescentes, jovens.
Ó Deus, nós precisamos de trabalhadores, né? É isso que a tua palavra diz, rogar, pedindo trabalhadores, e nós estamos fazendo isso agora, e o Senhor está trazendo trabalhadores. Certamente aqui nós temos vários deles, e sejamos essa resposta a essa oração. Obrigado por esse tempo, obrigado pela vida da Cris, obrigado pela vida do pastor Marcelo Gualberto e outros líderes que o Senhor levantou, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Nós te louvamos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Tá fechado, Ângela. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos. A gente vai dar uma pausa e